Tudo começa no silêncio. Quando o homem para de insistir, quando ele desaparece sem drama, sem choradeira, algo muda no ar. A mulher, acostumada a ver o cara sempre disponível, começa a sentir um vazio estranho. É aí que surge o primeiro sinal de saudade. Não do homem em si, mas da energia de valor que ele representava. O homem que tinha propósito, humor, presença. Ela começa a perceber, aquele cara não era comum. Os estoicos diriam que o verdadeiro poder está em manter a calma quando o mundo espera desespero. E é exatamente isso que acontece quando o homem não reage. A ausência dele se torna presença. O silêncio vira espelho. Ela começa a lembrar de gestos, risadas, olhares, tudo aquilo que parecia banal antes, agora se transforma em ouro. Esse é o momento em que o ego dela, acostumado com a atenção constante, começa a se incomodar com a falta de controle. Enquanto ele evolui, foca no trabalho, treina, se veste melhor, ela observa, mesmo que de longe. O homem que antes parecia previsível, agora desperta curiosidade. A reaproximação começa na mente dela, antes mesmo de qualquer mensagem. E é aí que a psicologia entra em jogo. O cérebro humano tende a valorizar o que perde, especialmente quando o objeto perdido demonstra estar ainda melhor sem a pessoa. É instintivo. A mulher, movida pela comparação, começa a lembrar de como se sentia quando estava com ele. Ela compara com o que tem agora e percebe que o novo não gera o mesmo brilho. O que era rotina vira nostalgia. O que era normal vira saudade. Esse é o primeiro gatilho de retorno. O contraste entre o presente sem graça e o passado cheio de intensidade. Mas atenção, esse poder só aparece quando o homem aprende a se afastar com elegância. Nada de indiretas, postagens forçadas ou sumiço estratégico. O verdadeiro valor está na naturalidade, em viver bem, sem precisar provar nada. É isso que faz o silêncio pesar mais que 1000 palavras. E quando ela percebe isso, o jogo muda. É nesse instante que o homem começa a entender o que os estoicos sempre ensinaram. O autocontrole é a forma mais pura de sedução. E quando ela finalmente sente a falta dele, não é apenas do homem, é do espelho de valor que ela perdeu. Nada mexe mais com o ego de uma mulher do que ver um homem que ela dispensou se tornando melhor. E não é por vingança, é pela quebra de expectativa. Ela esperava te ver perdido, fraco, preso à lembrança. Mas em vez disso, te vê sorrindo, com energia, treinando, crescendo. E aí o cérebro dela entra em conflito. Como assim ele tá bem sem mim? É nesse choque que nasce o início da reaproximação. O homem estoico entende que a verdadeira vitória não é reconquistar alguém, mas reconquistar o próprio centro. Ele não busca provar nada, apenas evolui. E esse progresso silencioso, visível e autêntico é o que desperta a comparação. Ela começa a comparar o homem que você era com o homem que se tornou. E na mente dela surge uma pergunta perigosa. Será que eu perdi algo de verdade? A mulher pode até tentar esconder, mas observa, vê as mudanças, sente o contraste entre o homem que antes buscava atenção e o homem que agora emana propósito. E é aí que o jogo vira. A cada nova conquista sua, profissional, física, emocional, ela sente um leve desconforto. O valor que ela subestimou agora é evidente. A sensação de controle se desfaz e o ego dela começa a buscar resposta. E o mais curioso, o homem que segue em frente, sem precisar se exibir, sem postar frases de efeito, transmite uma mensagem muito mais poderosa que qualquer texto de indireta. Ele mostra que aprendeu a viver sem depender. E essa independência é, paradoxalmente, o que faz ela querer voltar. O desapego genuíno é o mais forte dos atrativos. Os estoicos chamariam isso de ataraxia, a serenidade diante da perda. É o estado de espírito de quem entende que nada externo deve dominar suas emoções. Quando o homem chega a esse ponto, ele não precisa provar valor.
Ele é o próprio valor. E quando ela percebe isso, o instinto de comparação com os outros homens se intensifica. Nenhum parece tão autêntico, tão centrado, tão firme. E o ciclo se repete. Ela começa a sentir saudade, não do relacionamento, mas do sentimento de segurança e magnetismo que aquele homem transmitia. O homem que segue em frente, de cabeça erguida, transforma a ausência em presença e a perda dela em lição. Quando o tempo passa e o contato diminui, a mente começa a distorcer as memórias. É um mecanismo natural. O cérebro tende a suavizar o que doeu e a exaltar o que foi bom. É aí que nasce a idealização. A mulher que antes enxergava teus defeitos, agora começa a lembrar dos momentos leves, das risadas, da conexão. E essa seleção mental faz com que ela sinta uma saudade quase poética. Não exatamente de você, mas da versão idealizada que ela criou na cabeça. Essa fase é traiçoeira, porque mexe diretamente com o ego dela. Ela começa a comparar. O novo parceiro não tem o mesmo humor, não entende as mesmas piadas, não tem aquela química natural. Cada pequena falha que ela encontra nos outros acende uma lembrança de você. E essa comparação inconsciente vai minando a imagem dos novos relacionamentos, enquanto fortalece a tua. É assim que a ausência vira presença constante, mesmo quando você não está mais lá. O homem que entende isso não corre atrás. Ele sabe que a reaproximação emocional começa quando o outro lado começa a sentir falta daquilo que não se pode replicar. E isso só acontece quando você mantém seu valor intacto, quando não tenta provar, justificar ou forçar uma volta. O que é genuíno sempre volta à tona, especialmente quando o tempo revela o contraste entre o que é real e o que é passageiro. Na mente feminina, a comparação é uma armadilha emocional poderosa. Quanto mais experiências novas ela tem, mais percebe o que perdeu. Aquela segurança emocional, o senso de humor autêntico, o olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Essas coisas se tornam raras. E quanto mais raras, mais preciosas. A memória, antes neutra, agora ganha tons de arrependimento. Os estoicos diriam: o que é verdadeiramente seu nunca pode ser tirado, apenas esquecido por um tempo. E é exatamente isso que acontece aqui. Quando o homem segue firme, confiante, com propósito, ele se transforma em um referencial de valor. Ela pode até se enganar por um tempo, achando que encontrou algo melhor, mas o coração dela e o ego sabem a diferença entre o que era a essência e o que é a aparência. No fim, essa idealização é o prenúncio do retorno, porque quando a mente compara o que é novo com o que foi profundo, a balança raramente pesa para o presente. E é aí que a saudade começa a apertar de verdade, preparando o terreno para o próximo estágio, a desilusão com algo melhor. No começo, tudo é empolgação. O novo cara parece mais divertido, mais atento, mais diferente. Mas o tempo é o grande revelador e ele sempre mostra o que o encanto inicial escondeu. É aí que vem a desilusão. A mulher que acreditava ter encontrado algo melhor começa a perceber que o novo relacionamento não entrega o mesmo senso de conexão, o mesmo valor que ela subestimou antes. E o que antes parecia um avanço, agora soa como um retrocesso emocional. O novo parceiro começa a mostrar falhas, inseguranças, contradições. Ele tenta demais, demonstra ciúme cedo demais, ou simplesmente não tem a mesma calma. E ela lembra, ele não era assim. A comparação volta com força total. Cada atitude do novo reforça o quanto o antigo era único. Esse é o momento em que a saudade deixa de ser apenas uma lembrança e se transforma em incômodo. O que era substituição se torna arrependimento silencioso. O homem estoico, nesse ponto, já entendeu o jogo. Ele não se vinga, não joga em direta, não tenta provar que é melhor. Ele simplesmente continua.
treina, trabalha, constrói, cresce, e isso só aumenta a discrepância entre ele e o novo. O contraste vira espelho. Enquanto ela se decepciona com o atual, o antigo exala a evolução. Isso ativa o instinto de reaproximação, não pela falta, mas pela comparação entre estabilidade e imaturidade. A mente feminina é movida por emoções, e quando o novo não cumpre o que prometeu, a memória emocional volta ao ponto de segurança. E esse ponto é você. O homem que manteve o eixo, que não se rebaixou, que mostrou dignidade mesmo após a perda. Esse comportamento não só eleva o teu valor, mas desperta nela uma curiosidade desconfortável. Será que ele ainda pensa em mim? Os estoicos chamavam isso de domínio interno, a capacidade de não ser refém das circunstâncias. Quando o homem vive isso de forma real, ele se torna um enigma para quem esperava vê-lo desmoronar. E o enigma, no amor, é combustível para o desejo. A mulher começa a olhar para o passado com olhos novos, tentando entender onde errou. E é justamente aí que a desilusão vira gatilho de retorno. Porque quando o novo se mostra superficial, o antigo ganha profundidade. Quando o presente decepciona, o passado idealizado vira refúgio. E é nesse limbo emocional que o ego dela começa a gritar, não apenas por amor, mas por validação. E esse grito nos leva ao último estágio, o ego ferido. Quando o tempo passa e ela percebe que você não voltou, algo dentro dela começa a se incomodar. Não é apenas saudade, é o ego reagindo à perda de controle. Porque, no fundo, todo afastamento que não gera reação desperta curiosidade. E quando a curiosidade vem acompanhada de orgulho ferido, nasce o impulso de testar, de ver se ainda há poder sobre você. Esse é o momento em que muitas mulheres voltam, não por amor, mas pela necessidade de validar a própria influência. É um movimento quase instintivo, uma mensagem despretensiosa, uma curtida antiga, um oi sumido. Mas o verdadeiro teste não é dela, é seu. O homem estoico entende que reaproximação não é vitória, é provação. Ele sabe que o retorno movido pelo ego é temporário e que aceitar esse tipo de contato sem clareza é abrir espaço para o ciclo de comparação e manipulação emocional recomeçar. Por isso, ele observa, mas não se entrega. Nesse ponto, a força está em manter o valor. Mostrar que o tempo longe serviu para crescer e que agora o controle emocional mudou de mãos. Quando ela percebe que não pode mais te desestabilizar, algo dentro dela muda. O jogo de poder se inverte e a antiga fonte de validação passa a ser o próprio reflexo do homem que você se tornou. Calmo, centrado, firme. Isso desperta respeito, e o respeito é o primeiro passo da atração verdadeira. O ego dela, ferido pela ausência de reação, começa a gerar comparação interna. Por que ele não sente minha falta? Será que ele encontrou alguém melhor? E é exatamente esse pensamento que alimenta a saudade genuína. Porque quando o controle emocional se perde, o desejo cresce. É um paradoxo psicológico. Quanto menos você precisa provar, mais ela quer entender o porquê. Os estoicos diriam que a liberdade está em não depender da aprovação de ninguém. O homem que chega a esse estado não joga o jogo, ele muda as regras. E é isso que o torna irresistível. Ele não busca validação, ele oferece presença. Ele não suplica atenção, ele inspira respeito. A mulher sente isso. E mesmo que tente disfarçar, sabe que perdeu algo raro, um homem que se basta. No fim, quando ela volta, o homem maduro já entende. Não se trata de retomar o passado, mas de preservar o presente. O valor dele agora não está no olhar dela, mas na própria consciência de que evoluiu. E é justamente isso que fecha o ciclo. O homem que se dominou torna-se impossível de substituir. E quem o subestimou, um dia volta. Nem sempre por amor, mas sempre por arrependimento. No fim das contas, meu irmão, o verdadeiro retorno não é o dela, é o seu. É o retorno à sua essência, ao seu propósito, ao homem que você sempre deveria ter sido.
Quando você para de buscar validação externa e começa a se reconstruir de dentro para fora, o mundo responde. As pessoas que te subestimaram sentem a diferença. E o respeito que antes você pedia, agora é naturalmente dado. A reaproximação que mais importa é com o seu valor. Porque é isso que atrai, é isso que mantém, e é isso que separa os homens comuns dos homens de propósito. Os estoicos já diziam: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Então pare de esperar que ela volte. Volte você a se tornar o homem que lidera sua própria vida. Pense bem, quantas vezes você perdeu energia tentando provar que era suficiente para alguém? E quantas vezes você esqueceu de ser suficiente para si mesmo? Essa é a reflexão. Quando o foco muda, o jogo muda. E o poder de decidir quem entra ou sai da sua vida volta para suas mãos. O ego dela pode até te procurar, mas é o seu autocontrole que decide se ela fica. Então, da próxima vez que ela voltar, e acredite, cedo ou tarde isso acontece, olhe além do desejo. Pergunte-se: essa volta me eleva ou me prende ao passado? O homem sábio sabe quando seguir. E o homem emocionalmente disciplinado sabe que o maior ato de poder é não precisar de ninguém para se sentir completo. Lembre-se, um homem de valor não persegue, ele atrai, não se desespera, ele observa, não se vinga, ele evolui. E é exatamente por isso que, no final, quem o perdeu é quem sente a verdadeira saudade. Se essa mensagem fez sentido para você, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele irmão que precisa ouvir isso hoje. E me responde nos comentários: confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Qual dessas frases vai guiar a sua jornada daqui para frente?